Considerado um dos maiores impérios em extensão territorial da história, o Império Russo, no seu auge, chegou a ocupar cerca de 22.400.000 km² da Terra e abrangia vastas áreas da Europa Oriental e do norte e centro da Ásia. O Império ficou famoso por possuir líderes conhecidos como czares, que não mediam esforços para conquistar e inovar seus territórios já conquistados. Nesse período, a Rússia enfrentou batalhas contra o destemido general francês Napoleão Bonaparte. Além disso, construiu belos palácios sofisticados e catedrais luxuosas que adornavam o horizonte da Rússia. No vídeo de hoje vamos conhecer a história do Império Russo. Entretanto, para compreendermos melhor essa história, temos que voltar um pouco no tempo, precisamente no reinado de Ivan IV. Ivan IV é considerado o primeiro soberano da Rússia a adotar o título de czar, termo esse que significa César, que faz referência ao conquistador e general romano Júlio César, e ao título utilizado pelos demais imperadores de Roma. Ivan IV foi o primeiro czar da Rússia e reinou durante 37 anos. Ivan nasceu em 25 de agosto de 1530, nos arredores de Moscou. A cidade, que estava em amplo crescimento na época, era a capital do Grande Reino de Moscóvia, que era governado pelo pai de Ivan, Vassili III. Nesse período, o território era cercado pelos povos tártaros, que viviam em estados conhecidos como khanatos, comandados por líderes conhecidos como khans. Nessa época, era comum guerra contra esses povos, e quando o pai de Ivan IV morreu em 1533, o pequeno Ivan foi proclamado grande príncipe, que era o líder do reino de Moscóvia. Como ele era muito jovem, sua mãe Helena acabou assumindo o trono por um tempo, porém, ela acabou morrendo envenenada em 1538. Possuindo uma infância muito conturbada e tendo uma péssima criação, Ivan começou a desenvolver um comportamento estranho e bem sádico. O garoto jogava gatos e cachorros pelas janelas do palácio em que morava, dentro dos muros do Kremlin. Além disso, ele passou a maltratar seus servos e mais tarde ele passaria a matá-los por pura diversão. Aos 16 anos de idade, em janeiro de 1547, Ivan se tornou o primeiro czar da Rússia, o que o coroou como o grande príncipe de toda a Rússia. Acredita-se que os distúrbios psicológicos de Ivan se iniciou quando ele se autocoroou czar da Rússia. Ele afirmava a todo momento que era um líder enviado dos céus para comandar o país. No começo do seu reinado, Ivan IV melhorou a vida dos seus súditos. Nos primeiros anos de reinado, ele centralizou o poder em Moscou e derrubou o velho esquema medieval em que cada nobre era soberano sobre o seu pedaço de terra. A história conta que Ivan manteve um grande ódio pelos boiardos. Isso porque, aos 8 anos de idade, Ivan passou a ser criado sob a supervisão deles. E ele teve uma péssima criação e chegava até a passar fome. Em vista disso, quando se tornou governante, Ivan iniciou uma grande perseguição aos boiardos e confiscou suas terras, que logo eram entregues a outras pessoas. Além disso, ele passou a entregar altos cargos públicos a pessoas comuns. Além do mais, movido por mais ambições, Ivan decidiu expandir o território da Rússia. Ele conquistou grandes territórios dos seus rivais tártaros a leste e ao sul, chegando até o Mar Cáspio, e mais tarde atingindo a região da Sibéria. Nesse período, a expansão das fronteiras trouxe tranquilidade ao povo da Rússia, já que os tártaros, durante suas invasões,
costumavam capturar russos e vendê-los como escravos. Para comemorar a derrota dos tártaros, que eram muçulmanos, Ivan mandou construir um enorme templo ortodoxo em Moscou. Apesar de um reinado próspero e de grandes conquistas, Ivan ficou marcado pela sua crueldade e paranoia. Alguns historiadores acreditam que após a morte de sua esposa Anastácia, em 1560, ele foi apossado por uma imensa paranoia que não tinha fim. A morte de sua esposa pôs fim a 13 anos de casamento. Sem pensar direito, ele culpou seus conselheiros reais pela fatalidade e ordenou a realização de um julgamento religioso para declará-los bruxos. Ivan passou a desconfiar de todos ao seu redor e pensava que todos conspiravam contra ele. Ele matou membros do governo, amigos, amigos dos amigos e até alguns parentes. Além disso, ele eliminou vilas e famílias inteiras, mesmo que as vítimas nada tivessem motivo para receber a sua fúria. Em uma determinada ocasião, Ivan repreendeu sua nora por usar roupas curtas, isso porque o czar era muito religioso. Entretanto, Ivan a puniu espancando-a brutalmente. Essa cena acabou despertando a fúria do seu filho, que logo tentou intervir. Porém, Ivan acabou atingindo seu próprio filho com uma bengala de ferro na cabeça, que acabou não resistindo e morrendo. Sua nora também acabou perdendo um filho em seu ventre devido aos espancamentos de Ivan. Além do mais, Ivan eliminou todos os herdeiros diretos ao trono. A crueldade de Ivan foi tamanha que ele ficou conhecido como Ivan o Terrível. Em 18 de março de 1584, Ivan acabou morrendo enquanto jogava xadrez. Provavelmente ele foi vítima de um ataque cardíaco. Mas outras versões dizem que ele foi envenenado pelo futuro czar Boris Godunov, seu auxiliar. Apesar do período conturbado do seu reinado, Ivan o Terrível construiu um considerável território para a Rússia. Entretanto, o Império Russo se iniciou no reinado do czar Pedro o Grande. Nesse período, Pedro I liderou o processo de modernização e centralização do país. Pedro I mudou radicalmente o curso da história da Rússia. No ano de 1682, com apenas 10 anos de idade e com apoio da Igreja Ortodoxa Russa, Pedro foi escolhido para ser o futuro czar da Rússia. Ao assumir o poder, Pedro I foi logo seduzido pela guerra. Ele venceu os turcos em 1696, conquistou a fortaleza de Azov e abriu o caminho para o Mar Negro. Porém, encontrando grandes dificuldades para administrar, Pedro I resolveu efetuar profundas reformas na Rússia. No ano seguinte, ele iniciou uma longa viagem pela Holanda, Inglaterra e Áustria e ficou bastante interessado principalmente pela construção de navios, abertura de canais e de vários ramos industriais. E com uma comitiva de 270 pessoas, entre eles engenheiros, artesãos e médicos, Pedro estudou os costumes e os sistemas políticos da Europa. Logo após sua viagem de 17 meses pela Europa, Pedro I resolveu modificar as estruturas do Estado russo e do exército, e acabou proibindo o uso de barba e de trajes longos. Além disso, ele fundou o primeiro jornal, reformulou o ensino, submeteu a igreja ao Estado e mudou o início do calendário de 1 de setembro para 1 de janeiro. Entretanto, devido às grandes mudanças que realizou, Pedro I percebeu a necessidade de ligar a Rússia com a Europa Ocidental, através da abertura de um porto estratégico no Mar Báltico, que era controlado pelos suecos. Em vista disso, em 1700, a Rússia se aliou com a Polônia e a Dinamarca contra a Suécia.
Porém, em 19 de novembro do mesmo ano, foram derrotados na Batalha de Narva. Mas, sem se abater com a derrota, logo iniciaram a reconstrução nacional, reorganizando o exército e a marinha. 4 anos depois, conquistou Narva. Entretanto, os suecos, sob o comando de Carlos XII, invadiram a Rússia em 1707 e ameaçaram Moscou. Porém, foram vencidos na Batalha de Poltava. Em 1703, Pedro I decidiu construir a nova capital do Império Russo, chamada de São Petersburgo. Ele ligou a nova cidade por meio de canais a Moscou e em 1706 ao lago Ladoga. Ele transformou São Petersburgo no centro comercial do Império. Em 1712, ele mudou a capital para a nova cidade. A sua morte aconteceu no dia 8 de fevereiro de 1725. Devido ao seu grande reinado e sua estatura alta, Pedro recebeu o título de Pedro o Grande. Sobre o reinado de Catarina II, a Grande, a Rússia passou por enorme desenvolvimento. Apesar de ser de origem estrangeira, ela tornou-se tão popular quanto o czar Pedro o Grande. Após assumir o trono através de uma conspiração contra o seu próprio marido. Assumido o trono com pouco mais de 30 anos, Catarina tornou-se imperatriz da Rússia. Catarina II reformulou a administração e estimulou a agricultura e o comércio. Além do mais, ela reorganizou o exército com apoio da nobreza, o qual concedeu muitos privilégios. Além do mais, Catarina II se destacou na expansão territorial da Rússia, e durante o seu reinado, ela financiou guerras e incorporou vários territórios ao Império. Nesse período, o Império Russo anexou parte do território finlandês e conseguiu uma passagem para o Mar Báltico. Durante o seu reinado, o Império Russo melhorou a sua administração e continuou a modernizar-se, o que transformou o Império em uma das maiores potências europeias da época. Embora tivesse um reinado próspero e eficiente, Catarina II possuía vários amantes diferentes. Além disso, Catarina acabou morrendo em 1796 e, após a sua morte, seu filho Paulo I da Rússia assume o trono. Durante o período do seu governo, o czar provocou uma grande insatisfação na população, incluindo os militares que estavam muito próximos dele no comando diário e na tomada de decisões. Seu reinado ficou marcado por desfazer inúmeras reformas instauradas pela sua própria mãe. Em vista disso, ele acabou sendo morto numa conspiração planejada por um dos seus generais. Nos últimos anos do seu reinado, ele recebeu o título de O Imperador Demente. Sobre o reinado do czar Alexandre I, que reinou entre 1801 a 1825, a Rússia ocupou na Europa a posição de chefe das guerras contra a Revolução Francesa e contra Napoleão Bonaparte. Em aliança com a Áustria e a Prússia, o Império Russo declarou guerra contra Napoleão. Porém, os russos acabaram sendo derrotados junto com os austríacos em 1805. Os conflitos duraram até 1807, quando ocorre mais uma derrota dos russos pelas forças de Napoleão Bonaparte. De 1808 a 1812, a França e o Império permaneceram em paz. Entretanto, em junho de 1812, os conflitos tiveram um novo início, e em 14 de setembro de 1812, o exército de Napoleão Bonaparte invadiu o Império da Rússia e chegou até o Kremlin de Moscou. Entretanto, Napoleão pensava que ao tomar o centro do Império Russo, a guerra estava ganha. Utilizando uma tática de retirada estratégica, quando Napoleão chegou a Moscou, não encontrou as forças russas. Enquanto isso, os russos destruíram tudo o que seria de valor para os franceses, como, por exemplo, comidas, plantações, gado, depósitos e até pontes. O que acabou sendo uma guerra de exaustão do inimigo, pois o objetivo era minar todos os recursos possíveis para as forças de Napoleão Bonaparte.
Ao encontrar Moscou vazia e sem recursos para os seus soldados, Napoleão acabou sendo derrotado pelo frio intenso, pelas doenças, lutas e até fomes. Nessa campanha, 80% das tropas de Napoleão morreram, tendo em vista que Napoleão invadiu a Rússia com mais de 500 mil homens e retornou apenas com 27 mil soldados. Sobre o reinado do czar Nicolau I, que durou de 1825 a 1855, o imperador tentou eliminar os movimentos nacionalistas, perpetuar o avanço da aristocracia e impedir o avanço do liberalismo. Além disso, o czar reprimiu a insurreição decembrista em 1825 e apoiou a Áustria no controle da Revolta Húngara de 1848, o que lhe valeu o título de o Guarda da Europa. Sobre o governo do czar Alexandre II, que reinou entre 1855 a 1881, o imperador decretou o fim da servidão na Rússia em 1861, e foram libertos ao todo 22,5 milhões de camponeses sérvos. Em 1894, o czar Nicolau II assume o trono do Império Russo, sendo, portanto, o último czar da Rússia. Nicolau II ascendeu ao trono aos 26 anos de idade. Nicolau teve uma ótima educação e foi obrigado desde cedo a se comportar e pensar em seu futuro governo. Quando, em 1894, o czar Alexandre III morreu, Nicolau II assume o governo da Rússia. Sua formação pessoal o fazia um nobre elegante e bem letrado. Porém, ele não era um bom estrategista e que possuía uma mão firme, que seria necessário para manter o império. Durante sua coroação oficial em 1896, foi organizada uma festa popular em sua homenagem aos arredores de Moscou. O czar estava na Catedral do Kremlin quando uma histeria coletiva acabou provocando um confronto contra o exército russo, o que acabou resultando em um grande massacre de mais de 1.000 pessoas. E isso acabou passando uma imagem muito ruim do czar para o povo. Além disso, Nicolau II não possuía um bom senso político. Em seu reinado, ele acabou perdendo o apoio do povo após o massacre, porém agravou ainda mais quando houve uma intensa perseguição aos judeus, a proibição do álcool, pela tentativa de dissolução do parlamento e também pela guerra travada contra o Japão. Em vista disso, o czar foi perdendo cada vez mais a sua popularidade diante do povo russo. Após a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial em 1914, o czar esperava que a guerra seria rápida e vitoriosa para a nação, e traria o sentimento nacionalista ao povo russo novamente. Além disso, com a vitória da Rússia na guerra, o czar alcançaria uma popularidade diante do povo russo. Entretanto, a guerra foi bem demorada e custosa para o seu governo. Em vista disso, em fevereiro de 1917, estourou uma revolução na Rússia e a família e o czar foram presos. Nicolau II acabou abdicando do trono e passando para o seu irmão Miguel, que por pressões diversas decide não assumir e logo convoca uma Assembleia Constituinte. Em 17 de julho de 1918, Nicolau e sua família foram executados brutalmente pelos bolcheviques, um grupo que defendia uma revolução socialista e a instalação de uma ditadura liderada por proletariados na Rússia. Nicolau e sua família acabaram sendo assassinados a tiros, a mando dos bolcheviques. Em vista disso, o Império Russo chegou ao seu fim.